Você já deve ter escutado a pergunta: os mormons acreditam na Bíblia? A resposta é sim. Os mormons, mais precisamente os santos dos últimos dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, consideram a Bíblia como escritura sagrada, principalmente porque testifica de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E o que a Bíblia ensina? Ela nos ajuda a entender mais sobre Jesus Cristo como um ser divino. Em nenhum outro livro obtemos uma compreensão tão clara de como Jesus Cristo foi como pessoa nesta terra. A Bíblia está cheia de histórias e exemplos de como ele tratou, serviu e ensinou as pessoas. Do seu poder milagroso e de como ele o usou para melhorar a vida das pessoas. E o mais importante, a Bíblia mostra que o Salvador realizou a expiação, ou seja, forneceu um meio para que todos nós fôssemos salvos da morte do pecado, o exemplo mais claro do quanto Deus ama todos nós. A Bíblia, organizada da forma como a temos hoje, desde o século IV, influenciou a vida de inúmeras pessoas, partindo de sua origem humilde para toda a Europa e, no final, para o mundo inteiro. A Bíblia completa foi traduzida para quase 700 idiomas e o Novo Testamento para mais de 1.500 idiomas. Converteu milhões de pessoas ao cristianismo, nos ensinou a orar e nos deu exemplos de como podemos fazer escolhas melhores e encontrar o nosso Salvador. A própria Bíblia declara que a palavra de Deus é um excelente meio de levar as pessoas à verdade, mais eficiente do que qualquer outro método. Esse livro de Escrituras tem instruído, corrigido e ajudado as pessoas a viver melhor há séculos. Por essas e muitas outras razões, os santos dos últimos dias são incentivados a ler e estudar a Bíblia. Eles fazem isso não apenas em casa, mas nas reuniões da igreja, no seminário para jovens, nos institutos em nível universitário e durante toda a vida adulta na escola dominical. Não há dúvida de que os santos dos últimos dias tanto acreditam na Bíblia como seguem seus ensinamentos. O que é único nos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é que também acreditamos que existem mais escrituras além da Bíblia. A Bíblia conta a história de como Deus e Jesus Cristo lidaram com as pessoas no Velho Mundo, principalmente no Oriente Médio. Os santos dos últimos dias entendem que Deus também amou e conduziu os povos ao Novo Mundo, o continente americano, antes e depois do nascimento de Cristo. Esse registro do amor de Deus pelas pessoas no Novo Mundo é chamado de o Livro de Mórmon. Acreditamos que tanto a Bíblia quanto o Livro de Mórmon são a palavra de Deus. Alguns dizem que o Livro de Mórmon é a Bíblia Mórmon, mas isso não é verdade. O Livro de Mórmon não substitui a Bíblia, ele a complementa e comprova sua veracidade, sendo outra testemunha de Jesus Cristo. O que os dois livros nos ensinam? Ambos testificam de Jesus Cristo. Ambos declaram que ele é o Filho de Deus. Os dois falam sobre o incrível exemplo que ele nos deu de como viver uma vida guiada pela verdade e pelo amor. A Bíblia e o Livro de Mórmon são extraordinários testemunhos da expiação de Cristo para todos nós. Eles fortalecem nossa compreensão do poderoso impacto de sua morte na cruz e como ele ressuscitou 3 dias depois como nosso Senhor e Salvador. Ambos falam de modo poderoso que Deus está sempre cuidando do mundo inteiro. Esses testemunhos de ambos os lados do mundo confirmam o amor que ele tem por todos nós. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explicou um princípio para ajudar cada um de nós a entender a verdade. Ele ensinou: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Nesse sentido, os santos dos últimos dias veem a Bíblia e o Livro de Mórmon como grandes testemunhas de Jesus Cristo e do plano de Deus para nós. Eles nos ensinam que Deus ama todos os seus filhos, que Ele cuida de todos nós, que Ele tem cuidado de seus filhos em todas as eras e que não importa onde moremos ou qual seja a nossa situação, Ele está ciente de cada um de nós. Eles nos ensinam que Deus quer que tenhamos alegria e voltemos a viver com Ele, e para tornar isso possível, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar e expiar por nossos pecados. Como João escreveu no Novo Testamento:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos recapitular. Os santos dos últimos dias acreditam na Bíblia Sagrada? Sem dúvida. Os santos dos últimos dias são incentivados a estudar toda a palavra de Deus para aplicar o que aprenderam e sentirem paz no coração por conhecerem e viverem o plano de felicidade de Deus. A Bíblia Sagrada. No que acreditamos, como a estudamos e por que ela é importante. Agora você já sabe.